E avançamos a passos largos para a sessão de encerramento. Nesta sessão de encerramento, em que serão apresentadas também as principais conclusões deste dia intenso e profícuo de debate, contamos com a presença do Sr. Presidente das Caldas da Rainha, Dr. Fernando Tinta Ferreira, do Presidente da Turismo Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, e do Sr. Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Francisco Calheiros. Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Confederação de Turismo de Portugal e o Sr. Presidente da Região de Turismo do Centro. Enfim, não tenho muito mais a acrescentar relativamente à minha intervenção de manhã, onde já tive a oportunidade de valorizar a importância que teve para as Caldas da Rainha este fórum. De facto, foi pena não podermos ter tido aqui todos os que poderiam estar a participar pessoalmente neste congresso, porque teriam a oportunidade de conhecer melhor as Caldas, mas pronto, por aquilo que já apresentámos, espero que fiquem com água na boca, que voltem mais tarde noutros contextos e que nos acompanhem também e que visitem a nossa terra. Caldas da Rainha, como não sendo capital distrito, não consegue ser capital de muitas coisas, muitas vezes, mas consegue ser capital de algumas coisas às vezes, e desta vez foi a capital do turismo em Portugal, hoje, neste dia, e portanto é com satisfação que participo neste fórum, nesta sessão de encerramento, agradecendo a participação de todos os que vieram cá, todas as contribuições que foram dadas, porque seguramente foram úteis para este novo processo que se avizinha, esta nova retoma, esta nova iniciativa que o turismo vai com certeza proporcionar. A todos vós, por terem participado, bem-ajam, e que o turismo do centro continue a desenvolver bem o seu trabalho e que todos os protagonistas deste setor de atividade assim o possam contribuir. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Presidente Tinta Ferreira, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela parceria, pela cooperação, pelas equipas que conseguiu colocar a trabalhar com a equipa da Turismo do Centro de Portugal, com as outras entidades regionais de turismo, com o Turismo de Portugal, para tornar possível esta edição, esta 7ª edição do V Portugal 2021, mais os seus 689 inscritos que nos acompanharam durante este dia. Estimado Presidente da Confederação, estimado Francisco Calheiros, muito obrigado pela sempre disponibilidade e fechar com chave de ouro, trazendo o Presidente da Confederação do Turismo, a nossa autoridade máxima sobre aquilo que é hoje o papel que o turismo desempenha em Portugal, muito em particular com aquilo que sempre defendemos, que é o músculo da atividade, que são as empresas, são os empresários, são os seus protagonistas principais, como aliás ficou provado neste fórum, em particular neste último painel. Eu vou muito rapidamente focar-me apenas em 3 pontos que eu julgo que, de alguma forma, resumem o que foi o V Portugal 2021. Uma primeira parte dedicada à Lei 33, que nos envolveu aos presidentes das entidades regionais e onde, de alguma forma, percebemos que há hoje um edifício do turismo regional em Portugal, em convergência com a Estratégia Nacional, com o Turismo de Portugal, com as políticas públicas, mas num papel insubstituível que as entidades regionais têm, quer de proximidade, quer de estruturação de produto, quer até na promoção e na valorização do mercado interno. Acho que ficou muito presente da parte da manhã essa discussão, ainda naturalmente sustentada pelo grande desafio do curto e do médio prazo, a recuperação, a retoma da atividade turística e muito em particular nesse processo de valorização do mercado interno, sem esquecer a dimensão do mercado externo. Podemos perceber que há hoje o Governo apresentou um programa para a recuperação turística para 2021. Esse programa muito alavancado numa verba substantiva dos 6 mil milhões de euros que a Bazuca pressupõe financiar, justiça seja feita à CTP e às várias associações de setor que sempre reclamaram que havia um hiato, havia um espaço vazio que a Bazuca não tinha previsto nesta proposta de valor com que Portugal se apresentou, ainda para mais presidindo ao Conselho Europeu, para que pudesse tornar possível esta injeção, se me é permitido o termo, de meios substantivos financeiros. Aliás, o Governo pôs-nos a falar em milhões durante os últimos meses. Ainda hoje é quase vulgar falarmos em milhões em Portugal, mas é preciso dizer que ainda há um tempo e um espaço
para cumprir, para que parte significativa das ajudas que o Estado criou, nomeadamente nos programas que estão anunciados, cheguem efetivamente à Caixa, cheguem efetivamente às empresas. Portanto, acho que este primeiro painel da manhã foi particularmente importante para redirecionar aquilo que é a importância dos destinos regionais num projeto e num processo de convergência a nível nacional que valoriza, de facto, a indústria do turismo. Um segundo painel, naturalmente, que falámos de posicionamento, falámos de comunicação. Eu lembro aqui que muitos dos relatórios internacionais levantaram-nos vários alertas. De um deles, nomeadamente pelo mercado alemão e pelo mercado inglês, era de que as marcas não podem deixar de comunicar em processo de pandemia. Em primeiro lugar, porque se o fazem, deixam de existir, e é um processo que as marcas não podem deixar de fazer. Em segundo lugar, têm que comunicar com verdade, têm que ajudar a resolver problemas e têm que comunicar também com paixão e com emoção. Aliás, nas palavras da Marta Poggi, a nossa convidada especial do Brasil, ou no Jorge Costa, que nos falava sobre a inovação tecnológica, sobre a inclusividade ou a gestão inteligente dos destinos. São grandes desafios que foram aqui colocados, que de alguma forma traduzem o espírito do que se passou hoje à tarde e durante a manhã nesta sala, mas que, em última instância, têm sempre presente um denominador comum: recuperação, resiliência, retoma, confiança, acreditar no futuro, acreditar na indústria do turismo. E, finalmente, este terceiro painel, que foi um painel extraordinário, que foi composto pelos principais presidentes das atividades e dos setores em Portugal, a Associação de Hotelaria, a Aresp, a APAVT, a ARAC, que estiveram aqui extraordinariamente bem representados e que, de alguma forma, traduzem uma frase que eu não deixei de registar do Pedro Costa Ferreira, que era: vamos vender como... Vamos, naturalmente, esta pandemia foi um acelerador de tendências. Ou vamos vender bem, como dizia o Carlos Moura, ou como dizia o Joaquim da ARAC, vamos naturalmente acreditar que é possível, com estas tendências, retomar esta indústria do turismo. É por isso gratificante, e quero, nesta síntese muito curta, ou como dizia também, peço desculpa, o Vidal, chamando também aqui as coisas pelos nomes, daquilo que verdadeiramente importa hoje, do ponto de vista daquilo que é a política pública. Não esquecer os dados preocupantes. Quando se diz que provavelmente 40% das empresas de animação turística podem não sobreviver, quando dizemos que 27% das empresas da restauração podem entrar em processos de insolvência, quando se diz que 17% do alojamento pode não pagar salários no final do mês, são dados muito preocupantes que não deixamos aqui de registar e que estou certo que o Sr. Presidente da CTP não deixará de incluir na sua intervenção final. Quero agradecer, é tempo de agradecer. É tempo de agradecer mais uma vez à Câmara Municipal das Caldas da Rainha, ao seu Presidente e ao seu Vice-Presidente. É tempo de agradecer à Secretária de Estado, que teve disponibilidade para estar connosco toda a manhã, ao Turismo de Portugal, que nos acompanha também neste projeto. É tempo de agradecer nomeadamente aos oradores e aos moderadores que estiveram durante todo o dia connosco aqui nas Caldas da Rainha. É tempo de agradecer, naturalmente, à equipa da Turismo do Centro de Portugal, liderada pela Adriana, pela Sílvia, pela Filomena, e que também contou com 2 estagiários, o que significa que o processo de formação é um processo contínuo na Turismo do Centro de Portugal. A capacitação não deixa de merecer da nossa parte também uma atenção. Finalizo com apenas uma notícia. É normal nas convenções do V Portugal atribuirmos os prémios dos melhores do turismo no Centro de Portugal em cada ano. Não foi possível fazê-lo em 2020, é por isso que estamos hoje aqui nesta versão híbrida entre presencial e o online e o digital. Teremos uma sessão própria para entregar não só os prémios daqueles que são já assumidamente prémios que a Turismo Centro de Portugal lançou nos últimos anos para aquilo que são a investigação, a criatividade e as novas empresas, os prémios José Manuel Alves, e também um dos prémios que eu tive já a oportunidade de lançar numa intervenção anterior, para personalidades que se distinguiram em 2020 e 2021 e que, no fundo, elas próprias carregam este simbolismo daquilo que é o peso e o valor da marca Centro de Portugal. Já premiámos muitas, entre outras personalidades que faz este ano muitos anos de carreira, foi o José Cid, é um dos nomes que nós queremos também premiar. Acho que é um ativo do Centro de Portugal, estará seguramente connosco nessa entrega de prémios, assim como outros prémios, ou de personalidades, ou de instituições, ou de organizações que, ao longo destes anos, têm também elas dignificado a marca Centro de Portugal. Muito obrigado aos 689 inscritos que nos acompanharam
nesta edição. É de facto um valor muito significativo, pena não podermos estar em sala a percorrer aqui a Rota Bordaliana ou outras iguarias daqui da nossa cidade, das Caldas da Rainha, de todo o nosso oeste, do nosso centro de Portugal. Muito obrigado a quem trabalhou, a quem organizou, a quem tornou possível esta edição 2021 e deixamos aqui votos para que em 2022 nos voltemos a encontrar todos, seja qual for a nossa condição, mas muito em particular, sempre em prol do desenvolvimento do turismo, da nossa riqueza e da nossa coesão territorial. Bem. Bom, Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Fernando Tinta Ferreira, caro Pedro Machado, Presidente do Turismo no Centro de Portugal, gostaria nas vossas pessoas de saudar todos os que estão na sala e todos aqueles que nos estão a ver por via digital. 3 notas iniciais. A primeira, agradecer ao Pedro Machado o convite para encerrar a 7ª edição do Fórum Interno. A segunda nota, dar os parabéns pela escolha das Caldas da Rainha, que representou uma excelente oportunidade para regressar à cidade criativa do artesanato e das artes populares. É sempre um prazer voltar cá. E a terceira nota para falar sobre o turismo interno. Estamos na 7ª edição do Ver Portugal e nós muitas vezes esquecemos a importância do turismo interno. Ainda agora estamos a falar do regresso dos britânicos, a ótima notícia que foi a abertura dos corredores turísticos com o Reino Unido, até porque os nossos principais concorrentes não tiveram essa sorte e, portanto, estamos aqui, de facto, à frente. Mas quando dizemos que o Reino Unido ou os britânicos são o nosso principal cliente, não é verdade. O nosso principal cliente são os portugueses. E, portanto, o Ver Portugal, que vai na sua 7ª edição, é o espaço, por excelência, de discussão do turismo interno e, muitas vezes, os nossos turistas não têm sido acarinhados com a forma que deviam ser e, nesse sentido, o Ver Interno está de parabéns pela sua 7ª edição. Sobre a pandemia, penso que já todos ouviram, já todos viram, já todos leram o que há para dizer, sobretudo não estarmos a falar nos números cansativos. Eu vou só referir 2 que acho que são bastante paradigmáticos de onde é que nós batemos no fundo. É uma pandemia global, transversal, ninguém estava à espera dela e, sobretudo, ninguém podia prever o tempo dela. Eu já contei esta história mais de uma dezena de vezes. A primeira reunião de urgência que tivemos na Confederação foi para saber se salvávamos a Páscoa de 2020. É impressionante como é que não foi a Páscoa de 2020, não foi o verão, não foi o fim do ano, não foi o Carnaval, não foi nada. Portanto, já lá vamos com 15 meses desta pandemia. E os números de 2020 levaram-nos a 1993. E o janeiro e fevereiro de 2021 foram iguais ao janeiro e fevereiro de 1974. Portanto, regressámos 50 anos antes, foi aqui que nos levou esta pandemia. Já aqui falámos muito do Governo e à Confederação compete-lhe falar sobre isso, porque é o seu parceiro, o seu interlocutor privilegiado. As medidas do Governo no início do ataque à pandemia foram boas. Já aqui foi chamada a atenção para a questão do layoff, do apoio à retoma, ou seja, as medidas para manutenção do emprego foram e estão a ser importantíssimas. Houve também no início uma série de medidas, aliás, algumas muito concretas só para o turismo, o apoiar rendas, as microempresas do Turismo de Portugal, que, com alguma burocracia, com alguma lentidão, mas chegaram ao terreno e foram medidas importantes. Mas depois desapareceram. A pandemia, como eu já disse, ainda está a durar. Estas medidas chegaram ao terreno, mas foram esgotadas, foram ultrapassadas. Do lado das empresas e dos empresários, aguentaram estoicamente. Não nos esqueçamos que os 10 anos, 2009, 2019, foram anos importantíssimos para o turismo. Vamos dizê-lo claramente, foram anos em que se ganhou muito dinheiro, mas essas reservas que estavam nas empresas ficaram praticamente esgotadas mais de um ano depois da pandemia. E foi aqui que, justamente e justificadamente, pusemos as nossas esperanças na bazuca europeia, ou seja, no nosso PRR, ou como foi agora batizado pelo António Marcos Vidal, o PCR. O nosso PRR, Programa de Resiliência e Recuperação, era onde tínhamos, de facto, depositado todas as nossas esperanças. No entanto, nada lá vinha.
Aliás, para quem deu o trabalho de ler as 147 páginas, penso eu, se não é um número parecido com este, do PRR, a palavra turismo aparece 5 vezes. 2 das quais de uma maneira muito pouco simpática. Só para dar uma ideia, a palavra administração pública aparece 54 vezes. Para quem tenha dúvidas qual é a verdadeira utilidade do PRR, a palavra administração pública aparece 54 vezes. Tivemos reuniões com o Governo, várias, explicando que não faz sentido o turismo não estar no PRR. O que é que nos foi explicado? O turismo não está no PRR porque o PRR é um documento estruturante e, portanto, de facto, não faz sentido, na opinião do Governo, estarem lá a serem referidas as várias atividades económicas. Essas atividades económicas irão ter os seus apoios através do resto ainda do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do quadro financeiro plurianual. Bem, esta foi a razão que nos deram e não ficámos contentes com esta razão e, portanto, fomos ver à nossa vizinha Espanha se o entendimento era igual. Não foi. A Espanha tem no seu programa, o PRR espanhol, um programa específico para o turismo. Não contente com a Espanha, fomos à Itália ver o PRR italiano, onde exatamente também tem um programa específico para o turismo. E mais, a seguir à primeira fase do PRR, entraram 2 novas atividades do PRR, o mar e a cultura. Sem qualquer menosprezo por qualquer uma delas, que são de facto importantíssimas, afinal o documento não era estruturante porque poderia ter atividades, como é o caso do mar e da cultura. Ter o mar e a cultura e não ter o turismo, de facto, para mim, não faz qualquer sentido. A partir daí, houve uma ronda muito grande de reuniões com o Governo, quer com o seu Primeiro-Ministro, com o Ministro da Economia, com o Ministro do Planeamento, explicando que, de facto, se nós... vamos ver uma coisa. Há aqui um trade-off que é fundamental percebermos. Ou, de facto, se apoia às empresas, como foi dito no painel anterior, ou então, não havendo oferta, não vai haver procura. Porque se os turistas vierem cá e não tiverem restaurantes, agências de viagens, hotéis, renta-casa, animação turística, então não vêm cá. Portanto, é fundamental não deixar os fundos que foram dados até agora entrarem só roto e manter a viabilidade das empresas. Deixem-me citar só 2 ex-governantes, o Dr. Manuel Caldeira Cabral e o Dr. Mourinho Félix, para quem não se recorda, ex-ministro da Economia do Governo Socialista, ex-secretário de Estado das Finanças do Governo Socialista, que ambos disseram é fundamental apoiar o turismo. Escreveram artigos a dizer isto. Porquê? Porque nós estávamos na crise de 2008-2009, em que o setor que ajudou a que a recuperação do desemprego passasse de 17 para 6, que fosse um crescimento do PIB como nunca tínhamos tido e, sobretudo, uma balança de transações comercial positiva pela primeira vez em 40 anos, tudo isto se deve ao turismo. Portanto, o que os ex-governantes socialistas do anterior governo, não foi de há 20 anos, disseram e escreveram, é fundamental apoiarmos o turismo. Ora bem, o governo ficou sensível com os argumentos que nós utilizamos e corrigiu o erro do PRR, tendo então batizado o novo Plano de Revitalização do Turismo, já conhecido como a bazuca do turismo. Este Plano de Revitalização do Turismo foi aprovado em Conselho de Ministros na passada quarta-feira, teve a sua apresentação pública na passada sexta-feira. Ora, o que é que o Ministro disse na altura? Estamos a falar de um plano que ultrapassa uma dotação de mais de 6 mil milhões de euros, das quais mais de 4 mil milhões é para apoio às empresas. O que é que o Ministro disse na altura? Referiu-se a 3 grandes linhas. As moratórias, o apoio à tesouraria e à capitalização das empresas. Tudo bem, o plano foi aprovado na quinta-feira, foi anunciado na sexta. Neste momento, estamos com grande ansiedade para que este plano veja a luz do dia e temos que saber urgente como e quando estes apoios chegam às nossas empresas. Se há um ano tínhamos tesouraria para poder esperar, neste momento não existe. E, portanto, é fundamental que estas linhas sejam definidas o mais rapidamente possível. 3 notas finais para acabar esta minha intervenção, que me preocupam. Uma no curto prazo, 2 mais no médio prazo. O curto prazo tem a ver que estamos a começar a ter a retoma, parece que se começa a ver a luz ao fundo do túnel, a situação pandémica em Portugal
está a ficar controlada. Há neste momento um pequeno acréscimo em Lisboa, que as más línguas gostam de associar à manifestação de um clube de futebol, que obviamente não é verdade, porque é um clube de uma massa muito civilizada e muito ordeira, portanto, com certeza que não tem nada a ver com isso. Portanto, serão outros atos quaisquer que eu desconheço, mas não é com certeza com os festejos desse clube de futebol, que eu não vou estar agora aqui a fazer a publicidade, mas estamos de facto a ver a luz ao fundo do túnel. Ora, tivemos, como eu disse no início da minha intervenção, a sorte de termos, sorte que deu muito trabalho a tê-la, o corredor aberto com o Reino Unido. Ora, termos um pré-aviso de greve por parte dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, vulgo SEF, é inaceitável. Não estou a contestar o direito constitucional à greve. Estou a contestar que umas dezenas de pessoas que nem sequer foram prejudicadas nos seus salários por serem funcionários públicos, poderem prejudicar a vida de milhares e milhares de pessoas que trabalham no setor do turismo. Já apelei a todo o Governo neste sentido. Não é aceitável haver uma situação de uma greve nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Porque no caso do Reino Unido, além do controle sanitário, temos também o controle dos passaportes. As duas notas finais, mais a médio prazo, têm a ver com o seguinte. Como dizia o plano de revitalização do turismo, o seu objetivo é, no seguimento do Portugal 2027, atingirmos em 2027 aquilo que estava previsto. Portanto, houve aqui uma curva para baixo, mas há um grande investimento para que cheguemos a 2027, cujos números que estavam previstos no ET 2027. Bom, o ET 2027 previa duas questões. É que a TAP estivesse a funcionar, e não vou estar aqui a repetir tudo o que o meu colega que me antecedeu, o Dr. Pedro Costa Ferreira, já o disse, mas de facto é preciso perceber o que é a política DUB, é preciso perceber que não se pode ter uma TAPzinha, é preciso perceber que não se gera uma empresa que há 8 meses não tem uma comissão executiva. E de facto as notícias são preocupantes, desejamos o melhor à TAP, porque o turismo português precisa de uma TAP. Outra questão que estava perfeitamente clara neste plano era que o aeroporto, extensão da Portela, existiria. E, como já alguém o disse, não é possível chegar a 2027 com estes números, com a única estrutura aeroportuária de Lisboa como ela está. Relembro o que é que foi os anos 2018 e 2019. Portanto, é impossível chegar a estes números se a solução aeroporto não for resolvida. E, de facto, a questão do aeroporto deixou de ser um apelo, é uma exigência. Porque já se fizeram aqui várias citações, mas há um velho provérbio chinês que diz que uma longa viagem começa sempre por um passo. Este passo, no caso do aeroporto, foi feito há 50 anos. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com estas questões, quer de curto, quer de médio e longo prazo. Estamos a sair de mais de um ano de pandemia, a situação está muito difícil, há que dar aqui uma palavra aos empresários portugueses, a sua resiliência de terem aguentado e nunca terem desistido, e de facto é fundamental que o plano de resiliência do turismo, de revitalização do turismo, venha urgentemente, que é para, à semelhança da questão sanitária, podermos voltar gradualmente, em 2023, em 2024, a termos os números de 2019 e o turismo voltar a ser o motor da economia. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a todos que também estão connosco. O Carlos Jorge, colega da direção, que há bocadinho não citei, e o Carlos Figueiredo faz parte da equipa. Todos, muito obrigados.